Todas as minhas pregações, elas saem do meu devocional. Então, eu falei, Deus, o Senhor está querendo expor mais uma vez alguma área da minha vida. Então, todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu tenho percebido que Deus tem trazido o meu coração para que eu pudesse estar mostrando para vocês. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que está no livro de João, capítulo 5, versículo 19, e também na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, 5:19 também. Nós vamos ler esse primeiro capítulo, João 5:19, e depois vocês podem se assentar que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Senhor, revela no nosso entendimento nessa noite, Pai, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo convencimento, revelação e sabedoria na nossa consciência, para que nós possamos compreender aquilo que a Sua palavra quer nos revelar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, amém? Pode se assentar. Terminamos o ano de 2020 e iniciamos o ano de 2021. Mas queria dizer para os amados irmãos, a nossa caminhada cristã não terminou e nós não estamos começando ela. Nós estamos no meio da caminhada e precisamos urgentemente prosseguir para o alvo da esperança do nosso coração, que é o retorno de Jesus Cristo para buscar a igreja na qual Jesus salvou na cruz. Vocês estão aqui hoje? Amém? Então, essa palavra está falando de nós. E eu fazendo devocional nessa semana, e Deus me falou algumas coisas relacionadas como Jesus caminhava, qual era o modelo que ele seguia para fazer a vontade de Deus. Sabemos que ele inicia o evangelho dele dizendo que através do arrependimento nós seríamos incluídos num propósito muito grande, que é o de nós sermos testemunhas na terra da imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz por mim e para você, ele não queria somente nos livrar do império das trevas ou da morte, ou do pecado. Ele queria que eu e você pudéssemos salgar a terra e trazer luz para esse mundo. De que forma? Através de uma vida reta diante da sociedade, para que as pessoas pudessem ter um referencial em quem eles pudessem olhar para adorar a Deus. A todo momento na caminhada de Jesus, ele diz para os apóstolos que ele está o tempo todo revelando o coração do Pai para eles. E Jesus revela um coração de um Pai totalmente amoroso e misericordioso por mim e por você. E nessa passagem que ele teve na terra, por ele treinar 12 pessoas, e nós recebemos a mensagem da Bíblia, através do Evangelho, que é a proclamação da boa notícia, chegou até nós hoje, para que nós pudéssemos continuar o grande projeto do céu, que é esse propósito de nos tornar imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ontem à noite, eu estava fuçando no meu celular, porque durante a semana eu tomei uma chuva e ele se molhou, e eu acredito que alguma coisa dele assim parou de funcionar.
E tem um botão no celular que fala que nós temos como retornar as configurações de fábrica. No seu deve ter também. Você aperta lá e o que o cara fez lá na fábrica vem tudo de novo e dali você começa. Quando eu vejo a passagem que nós acabamos de ler, eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. Essa passagem aqui tem uma pessoa no templo e ele tem 38 anos de idade. E ele vai lá na ânsia, no desejo de que um anjo, uma vez por ano, balance as águas naquele local, e quem rela a mão na água, por um costume ou por uma lenda, eles são curados. E as pessoas imaginam, vêm de todos os lugares para ali estar, para esperar esse tal anjo que não tem data e nem dia nem horário, para mexer a água, e ali fica pessoas leprosas, ali fica pessoas paralíticas, e esse cara é paralítico, há 38 anos, Jesus chega nele e fala assim, você quer ser curado? E ele discute com Jesus, justifica, que não tinha ninguém para ajudar ele chegar na água quando a água balançava. E Jesus o cura, mas nessa noite eu não quero falar para vocês sobre cura, porque eu sei que Jesus cura. O que eu quero dizer para vocês, que no meio dessa conversa aqui, Jesus cura alguém no sábado, e ele está infligindo uma religião que determina a caminhada das pessoas em Israel. E os estudantes da palavra, que são os fariseus e os escribas, eles apertam Jesus e perguntam para ele assim, com que autoridade você tem feito esses sinais, prodígios e milagres no meio do povo? E Jesus ele fala assim, ele fala esse versículo que nós acabamos de ouvir, eu não faço nada. Primeira vez que eu li esse versículo, eu falei assim, como não faz nada? O cara anda até em cima da água, o cara cura, os demônios saem correndo. Nós já vimos várias palavras dizendo que a palavra de Deus, executada através da vida de Jesus, fazia tudo isso. E quando ele fala assim, eu lhes falo em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer se o Pai, ou seja, se ele não ver o Pai fazer. Então, voltando ao primeiro assunto que eu estava conversando com vocês, nós estamos ainda no meio da caminhada cristã. Ainda os sinais do Apocalipse ainda não se evidenciaram ao ponto de nós sabermos que Jesus está próximo de voltar, apesar de ter um monte de sinal. Mas ainda vai ter muitos sinais conclusivos que você vai olhar e vai falar assim, agora está perto. Agora está perto. Então, Jesus ainda não vai voltar hoje, ou talvez amanhã. E devido a isso, nós precisamos continuar caminhando, servindo de sal da terra e luz do mundo. Mas com qual modelo? Qual é o modelo que eu preciso seguir para ser igual a Jesus? Queridos, quando eu leio esse versículo, eu descubro que Jesus tinha uma sabedoria muito simples, ao ponto de dizer que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Esse é o segredo de nós não nos desviarmos do caminho do Senhor, é ver o que o Pai faz e fazer igual ele está fazendo. Jesus é o modelo, e ele fala que ele é a representação do Pai. Então, os apóstolos, 24 horas por dia, eles tinham uma pessoa que na prática ensinava não apenas no falar, porque Jesus chama os escribas e fariseus de pessoas que falam, mas não fazem. Vocês se lembram desse versículo ou não? Eles falam, mas não fazem. Jesus, diferente dos religiosos, ele na prática diária, ele faz o que ele está dizendo, mas ele segue um exemplo que vem direto do céu.
ele está falando do reino dos céus, ele está falando da vontade do Pai, ele está falando de como nós vamos santificar o nome de Deus na terra. E quando ele fala para os escribas e fariseus que ele não faz nada, somente aquilo que ele vê o Pai, para mim dá um entendimento de dependência. Só que os discípulos estão vendo ele. A todo momento tem alguém vendo Jesus, porque se não tivesse visto, não tinha escrito essa história. Muitas pessoas viram, e quando nós pegamos os 4 evangelhos, os 3 primeiros, cada um escreve conforme viu. E João, que escreve um evangelho diferente dos 3 primeiros, ele vai buscando uma linha até onde Jesus despede das pessoas para voltar para o céu. E quando eu vejo Jesus dizendo que ele vê o Pai fazer, queridos, isso me traz uma tremenda tristeza no meu coração. Porque por muitos e muitos tempos, nós colocamos as pessoas dentro da sala de aula e nós ensinamos elas. Eu creio que vocês passaram por muita sala de aula já. Eu já passei por muitas. E eu tenho uma sala de aula na quinta-feira de discipulado. Por muitos e muitos tempos, nós lemos a Bíblia e nós falamos através das pregações como que se deve servir a Deus. E aqui Jesus ele fala o quê? Não tem como falar, só tem como fazer. Tem como fazer. Então Jesus ele fala assim, não tem como eu falar para vocês como se deve servir a Deus. Ele fala assim, eu vou mostrar para vocês como se deve servir a Deus. Não tem como eu falar para a Jéssica, minha filha, e para a Emily, que elas precisam me obedecer, ou obedecer a mãe dela. Se elas olharem na minha vida, eu desobedecer minha mãe e meu pai. Eu posso estar falando para elas, mas posso estar ensinando na prática tudo ao contrário. Eu posso falar para elas que nós devemos honrar as autoridades, mas eu também posso falar mal das autoridades dentro de casa e deixar elas ouvirem. Queridos, o que elas vão aprender? Eu estou falando da minha vida nessa noite. O que elas vão aprender? O que o pai está falando ou o que o pai está fazendo? Se eu falar para elas que elas não podem gastar mais do que elas ganham, e eu não consigo comprar a comida por mês em casa porque eu gasto com coisas secundárias, o que elas vão aprender? Por que eu estou falando isso? Porque por muitos e muitos tempos, nós corremos atrás dos acessórios do reino de Deus, e nos esquecemos de buscar aquilo que é primeiro, que estava sempre escrito na Bíblia: buscai ao Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas que vocês imaginarem são acessórias, e elas virão a partir do momento que você alinhar o teu coração com o teu Pai. Você não vai precisar fazer mais nada. A única coisa que você precisa fazer é alinhar o teu coração com o teu Pai, porque as outras coisas Ele vai acrescentar. Mas nós justificamos os nossos atos, dizendo, eu preciso fazer. E Jesus, ele fez sim, mas ele fez somente aquilo que ele viu o Pai fazer. Eu tenho certeza absoluta de que quando Deus enviou Jesus para a terra, Jesus não tinha um mapa na mão, escrito tudo que ele ia fazer, mas ele tinha o Espírito Santo, que dia após dia, através de uma oração que ele fazia na montanha, ou no lugar escuro, ou no lugar secreto, ele recebia instruções valiosas, preciosas, do que ele tinha que fazer cada dia da vida dele. Eu louvo a Deus, porque esse mesmo Espírito Santo, que envolveu Maria, gerou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo que está disponível para mim e para você séculos, milênios depois, que aconteceu lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Qualquer lugar que você tiver e aceitar Jesus como Senhor, é infundido em você o Espírito Santo, que é o maior professor que essa terra já teve e que jamais terá. O cara que instruiu Jesus Cristo, o cara que mora dentro de você,
que pode falar para você o que Jesus faria no teu lugar. Esses dias eu assisti um filme muito interessante, que as pessoas falavam o tempo inteiro: o que JF? O que Jesus faria? Ah, queridos, Jesus está querendo dizer aqui, ó, o que meu pai faria? Ele fez. Como ele é um bom exemplo, agora nós perguntamos: o que você faria? Então eu só posso fazer aquilo que eu ver Jesus fazer. Eu, Ricardo, igreja desse último tempo, nós só podemos fazer aquilo que nós vemos Jesus fazer. Mas como nós estamos vendo muita coisa ser feita aí fora, nós esquecemos que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que Ele prometeu. Porque o próprio Espírito, Ele começou uma obra em você e Ele é fiel para completar. Ele não mente. A causa de nós não sermos consumidos todo dia de manhã é devido à misericórdia de Deus. E a boa notícia é que essa misericórdia se renova toda manhã e é eterna. É de geração em geração. Ou seja, amanhã Ele não vai fechar a mão da misericórdia para mim. Porque se Ele fechar a mão da misericórdia para mim, Jesus não tinha ensinado os discípulos no monte que nós deveríamos ser misericordiosos como que Ele é. Amém? Vocês estão entendendo? Então o grande propósito de nós estarmos ainda aqui na terra é proclamar o reino dos céus, no qual o Senhor volta com poder e glória para governar sobre todas as coisas. Mas quando eu leio a carta de Paulo e ele fala que Jesus já está sentado à direita de Deus Pai, e ele fala que eu estou junto, querido, eu estou num lugar de muita honra. Eu deveria realmente enxergar o que Jesus está fazendo. Eu deveria realmente enxergar aquilo pelo menos que está escrito na palavra que Ele já fez. Porque isso já é motivo suficiente para eu não desanimar, para eu não parar a minha caminhada antes que Jesus volte. Amém? Amém? A segunda palavra que eu quero ler com vocês, que é uma referência a essa. Então Jesus imita o Pai, porque vê o Pai fazendo boas obras na terra. E aí ele só segue esse caminho. Correto? Então ele não segue, tá? O exemplo de Adão. Porque quando o diabo tenta ele em 3 áreas que Adão já tinha perdido da vida dele. Então, Jesus não imita o seu primeiro pai, mas sim o próprio Deus. O primeiro pai tinha escapado do jardim do Éden. E através desse pai, nós conhecemos o quê? O pecado. Queridos, então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5 também, versículo 19. Um dos versículos mais valiosos da palavra de Deus, eu creio. Que Paulo, quando ele quer trazer uma revelação no coração dos cidadãos da cidade de Coríntios, ele fala isso daqui, ó. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus estava na vida de Cristo como se fosse o próprio Deus, e Ele estava usando Jesus para reconciliar eu e você com Ele. Então, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro intercessor a não ser Ele. A Bíblia também fala aqui que nesse processo não imputou, olha só, não imputou aos homens as suas transgressões, mas confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. Eu vou ler o outro versículo ainda. Paulo está dizendo aqui: nós estávamos separados do amor de Deus, mas Jesus, ao morrer na cruz, Ele nos reconcilia com o Pai. Mas Ele fala que Deus está em Cristo, ou seja, era a própria vontade do Pai em reconciliar você e eu. Sabe o que Ele não levou aqui, ó? Ele não imputou
sobre as nossas vidas os pecados que nós pecamos desde quando nós nascemos. E os pecados que foram herdados de geração em geração, ele não levou em consideração. Ou seja, ele deixou tudo no passado e falou assim: se for para mim te julgar através dos seus pecados, não tem como você ser justificado. Então, através de Cristo, por morrer na cruz, eu não levo em consideração o quê? O meu e o teu pecado. Mas ele nos transforma em instrumentos de, qual que é a palavra última que ele falou aqui? Reconciliação. Ele colocou sobre a tua vida o dom de falar para as pessoas que Jesus ama elas, para que elas possam se reconciliar com Deus. Queridos, isso é extraordinário. Deus só deu esse dom para o Filho, que somos nós, para o Filho Jesus, que ao você imitar Ele, você se torna o quê? Uma pessoa que pode reconciliar outras pessoas com Deus através da pregação do Evangelho. Esse ainda é o propósito pelo qual nós estamos na terra. Se a pregação mundial, que alguns estudiosos dizem que meados de 2025 vai se conseguir traduzir a Bíblia para todas as línguas da terra, e Jesus fala que só voltaria depois quando todo mundo conhecesse a sua palavra, então só pode conhecer aquele que saber o que está escrito. Então a Bíblia precisa ser traduzida. Existe no mundo hoje inúmeros missionários que têm as suas empresas, que vendem produtos e no retorno desse lucro eles fazem geração de programas de computadores para traduzir a Bíblia para línguas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então nós estamos na terra ainda, queridos, eu e você, para continuar o projeto que Jesus deixou para a igreja. Se a igreja não continuar esse projeto, Deus não vai permitir que Jesus volte para buscar eu e você. Terminou o ano, começou o outro, mas a nossa caminhada ainda está no mesmo percurso. Amém? O outro versículo fala assim, ó: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que está falando esse versículo? Quando Cristo está morando dentro de você, é como se o próprio Deus estivesse falando para as pessoas: se reconcilie comigo. Se reconcilie comigo através do quê? Através do exemplo da Gisele, através do exemplo da Isaura, através da palavra que está sendo pregada, mas está sendo vivida de forma prática na sociedade. O que Jesus está querendo dizer aqui, Paulo está traduzindo para nós, aquilo que o Pai fez, Jesus fez, então vocês precisam fazer isso, porque daí as pessoas vão imitar, porque de balela nós estamos cansados de ouvir, de promessas e converseiro fiado, nós estamos cansados, mas de pessoas que testemunham a verdade do Evangelho em cada lugar, principalmente dentro das casas, está difícil. E eu estou falando de mim nessa noite. Você sabe por que nós não conseguimos testemunhar para os nossos filhos o que é ser um crente genuíno? Por causa dessa palavra que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando. Essa palavra significa, é não levar em consideração. É não levar em consideração. Por que eu não consigo desenvolver um testemunho claro dentro da minha casa e na sociedade? Porque eu não levo em consideração o amor que eu tenho por pai e o amor que eu tenho pelo meu irmão. Eu não consigo amar o meu próximo com ação de graça, como obras visíveis, porque não tem como eu falar que amo a Deus se eu odeio as pessoas.
O próprio João já deixou isso escrito numa das cartas. Mentiroso é aquele que fala que ama a Deus, mas odeia seu irmão. Porque nós só dizemos para Deus que nós amamos Ele quando eu amo o meu irmão. Mas eu não consigo amar o meu irmão se eu levo em consideração aquilo que ele faz para mim. Eu não consigo amar, perdoar e desenvolver um evangelho verdadeiro na sociedade se eu levo em consideração o que você faz para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que lá naquela parábola do credor que tinha uma grande dívida, ele chega e o chefe dele fala assim, ó, você precisa pagar para mim. E a soma de dinheiro é muito grande. E ele fala, tem misericórdia de mim, eu vou pagar. Ele não ia conseguir pagar nunca. Mas sabe o que aquela pessoa falou para ele? Eu perdoo a sua dívida. Mas o que ele faz para o irmão dele, que estava devendo 10? Coloca o cara na cadeia. Ou seja, ele não levou em consideração o que Deus fez para ele através de ter perdoado. Então, para eu ser uma boa testemunha e continuar o projeto do reino dos céus na terra, sendo sal e luz do mundo, eu preciso ver o que Jesus está fazendo agora, o que Ele quer fazer na minha casa. Querido, talvez Ele não quer trocar o vidro ou o piso da sua casa. Talvez Ele não quer nem pintar o telhado. Talvez Ele quer te dar um novo coração. Talvez Ele quer transformar a tua vida, porque é isso mesmo que Ele quer, porque é isso que está escrito. Paulo escreve que é para nós transformarmos o nosso jeito de andar, seguindo um exemplo de Cristo. E através da minha escolha eu me torno cada dia mais parecido com Ele. Então, muitos cristãos, porque o Brasil está cheio, pensam que Jesus só morreu para salvar nós. E daí nós podemos viver do jeito que nós queremos, e não é assim. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e o fruto que nós demos vai denunciar a árvore que nós somos, ou a árvore que nós estamos enxertados. Querido, se você está dando um fruto ruim para a sociedade, a Bíblia fala que nós estamos enxertados ainda na videira brava, que é o Adão, o velho homem. Mas se você está dando um fruto novo, que a Bíblia fala, que você só pode dar se você permanecer em Cristo, que é a videira verdadeira, aí sim você entrou no reino dos céus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra nessa noite e se fala assim, o Ricardo está dando uma palavra de exortação? Não, porque a palavra exortação não significa apenas puxar a orelha. A palavra de exortação significa incentivar. E eu queria que vocês entendessem isso. Quando uma pessoa está correndo e ela está muito cansada para chegar na linha, Ronaldo, que é da educação física, sabe muito bem disso. As pessoas que estão ali, elas estão incentivando, vai, continua, não para não. E isso significa exortar. Então nessa noite eu não queria dizer para você e nem para mim, que eu estou chamando a atenção de mim. Porque Deus já me chamou durante a semana, a hora que Ele me deu essa palavra. Mas eu queria incentivar vocês a continuar o projeto pelo qual Deus chamou vocês. A não levar em consideração as coisas que estão acontecendo e continuar amando e perdoando, porque o reino dos céus só cresce através de uma prática do meu amor para você, para que Deus possa ser glorificado. Isso é prova que no Evangelho de Mateus 5,16, ele fala assim, não se edifica uma cidade numa montanha para ficar escondida. Ele está chamando nós. O que ele está querendo dizer? Que eu e você, Pedro mais para frente, fala que nós somos cidades celestiais. Nós somos cidade santa de Deus. Então quer dizer que Jesus estava em cima de uma montanha, pregando um sermão do monte, dizendo para as pessoas que nós seríamos um monte, onde as pessoas iam ver nós de longe. O que ele estava querendo dizer? Que a sua ação de graça, que as suas obras de caridade, que o seu amor pelo irmão ia ser visível como uma montanha é, como uma cidade edificada em cima do monte. Do bom e do ruim. Fazendo bem ou mal. Sendo uma boa testemunha de Cristo ou uma má testemunha de Cristo. Vai ter visibilidade. Agora imagine você dentro da tua casa.
discipulando os teus filhos. Eu estou falando para os filhos porque eu tenho 2 filhas em casa. Imagine você discipulando eles dentro de casa, dizendo para eles que é muito importante fazer, e se esquecer de dizer para eles que é muito mais importante ser filho, ser amado de Deus. Nós estamos nos preocupando demais com a forma, muito com a forma, o que vão falar, o que vão deixar de falar, mas o nosso Jesus que mora dentro de mim e de você, Ele está preocupado, o que Ele iria fazer usando o teu corpo. Talvez uma das orações mais fantásticas que eu aprendi, esses 2 anos que passaram, foi quando um professor falou para mim, você quer saber o que Jesus faria? Pede para o Espírito Santo falar para você o que Ele faria e mostrar para ele o que ele está enxergando. Por isso que eu descobri esse versículo aqui. Então, quando eu chego em casa do serviço, eu já venho orando, Senhor, me ajuda eu ver a minha esposa como o Senhor vê, me ajuda eu ver as meninas como o Senhor vê. Daí eu chego e vou me apaixonando mais. Me ajuda eu sentir o que o Senhor sente quando o Senhor dá uma paz do Senhor para as pessoas, quando o Senhor abraça uma pessoa, quando o Senhor falou que ama eu. Me ajuda eu sentir, eu estou ficando louco de alegria, porque eu achava que tinha sentimentos dentro de mim, por eu trabalhar muito com acidente, e as maiores violências a gente vê na naturalidade, por um tempo fiquei muito frio, mas eu estou me espantando com os sentimentos que eu estou descobrindo que Jesus tem, porque os meus morreram na cruz, os meus que eu herdei de Adão morreram na cruz, e eu quero esse sentimento de Jesus vivendo dentro de mim, um amor que não leva em consideração o pecado, a ofensa, um amor que não leva em consideração porque olhou atravessado ou deixou de falar alguma coisa, um amor que não me levou em consideração por me amar tanto naquela cruz. Ele não levou, eu era a pior espécie de gente dessa terra, e vocês acham que eu era bonzinho? Às vezes nós olhamos para nós no espelho e achamos que nós somos bonzinhos. Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu vou para o céu. Eu falei, que legal, eu também vou. Mas por que você vai mesmo? Sabe o que ele falou para mim? Porque eu sou bom. Eu sou bom. Daí se é minha filha, sabe o que ela ia fazer? Ela ia fazer assim, ó. Oh! É o que ela faz em casa, quando ela acha alguma coisa muito engraçada. Querido, não é no meu padrão que eu vou para o céu. Olha que besteira que nós inventamos para nós mesmos. Não é no meu padrão, não é naquilo que eu faço para você, não é aquilo que eu deixo de fazer, é no padrão que o Evangelho me ensinou. É amar incondicionalmente, perdoar também, incondicionalmente. Mas sabe o que a gente faz? Ah, se o fulano de tal não falar, eu não vou. Ah, se não fizer primeiro, eu não faço. Querido, está perdendo tempo, igual eu, de viver a plenitude do Evangelho na minha vida. Eu sou o único responsável para que o Evangelho se concretize na minha vida. Você não é. Você é responsável pelas suas escolhas. Então nessa noite a pregação é para mim. Mas ouça o que eu estou falando e vamos ver o que o Evangelho está dizendo para eu e você fazer. Vamos ver o que Jesus faria. E vamos seguir o mestre, para nós continuar o projeto, porque no último dia todas as outras coisas vão enferrujar e a traça vai cortar, e olha só como que nós damos valor por coisas que não tem nem vida, e ainda cheira combustível às vezes, não tem vida. Que nós possamos nessa noite, sermos incentivados pelo Espírito Santo, para viver o Evangelho, nesse ano que está começando. Esse é o planejamento para o meu ano. Senhor, o que o Senhor faria? Ah, tanta coisa que Ele faria que eu não estou fazendo. Eu estou espantado de tanta coisa que Ele faria que eu não estou fazendo. Mas eu quero todo dia aprender alguma coisa, Isaura, com o meu Senhor. E aquela oração que nós fizemos aquele dia no altar, Senhor, sonda o meu coração, para ver se tem algum caminho mau. Eu estou achando todo dia um caminho mau em mim, feio, que se falasse para vocês, você vai falar assim, não é verdade, é feio.
Mas ele não leva em consideração, porque através do arrependimento você apaga esse caminho mau e ele te conduz ao caminho eterno. É isso, Isaura, que eu falo do Salmo? Me direciona para o caminho eterno. Amém? Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na terra, a igreja não sabe o poder que ela tem. Você sabia que tem um versículo que diz aqui, que nós temos uma herança, e essa herança só é desenvolvida quando você ora pelo teu irmão? No livro de Efésios, Paulo fala, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele fala que tem uma herança, que o Espírito Santo, ele deixa para cada um de nós, que você só recebe a minha herança quando você ora comigo ou quando eu oro com você. Agora há pouco, a Adriana compartilhou com nós uma parte da herança dela, de orar por pessoas que às vezes nem ela conhece, mas pelo corpo dela, passou o poder de Deus, o amor de Deus e o espírito de moderação, e usou a boca dela para orar. Por quê? Para que essas pessoas pudessem ser curadas. E aquele que creu, já está curado. Eu creio, em nome de Jesus. Mas quando você ora, quando você intercede, você é instrumento. Querido, amanhã, eu quero muito que você, ao acordar, você saiba que você é um instrumento valioso de Deus, que vai te levar para todos os lugares dessa cidade, mas principalmente dentro da sua casa, a ser uma testemunha fiel, para que os seus filhos possam olhar como obedecer, como respeitar e principalmente como perdoar. Não fique esperando ele falar de forma diferente com você, porque ele falou, sabe o quê? Eu não levei em consideração, eu perdoei. Nós só desenvolvemos o evangelho dessa forma, e não tem como esconder uma cidade edificada em cima de um monte, no qual Jesus te colocou. Amém? Tem uma musiquinha para dedilhar? Nós estamos num tempo onde o distanciamento social parece que ele só está valendo dentro da igreja, porque dentro dos aviões a turma senta pertinho ainda, eu sei porque eu andei. Nos bailes as pessoas ainda dançam juntas. Nas festas por aí vocês já estão vendo, em todo lugar, né? Mas na igreja nós temos que ter um distanciamento. Então eu queria convidar você nessa noite, dentro desse distanciamento, se você quer vir aqui no altar nessa noite, pode ficar longe um do outro, para que a igreja possa desenvolver a herança do poder, dos sinais, dos prodígios e dos milagres, para que nós possamos desenvolver aquilo que Jesus falou que já nos deu na cruz. Esses dias eu estava fazendo uma oração para Jesus, e eu ouvi uma risada, dele, lógico, porque se fosse do diabo eu já ia repreender. Sabe o que ele falou para mim? Não tem como responder a sua oração, Ricardo. Eu falei, por quê? Porque eu já dei. É você que não está praticando. Se ele na cruz do Calvário falou para mim e para você que tudo já está consumado, por que a gente fica pedindo para ele algumas coisas que na palavra já está dizendo que é nossa, já é nossa? Então quer dizer que nós precisamos nos apossar da promessa que está escrito. Tem só 8.000 promessas na Bíblia, viu? Que cada uma delas, se você se apropriar, ela é sua. Mas se você não se apropriar ainda, você vai ficar orando, pedindo para Deus. Então a minha oração nessa noite é que Deus revele ao teu coração que aquilo que Ele fez por você, Ele não vai fazer duas vezes. Já morreu uma vez e fez um trabalho completo. Mas se você quiser vir aqui na frente, o ministério de oração está aqui. Eles não vão relar em você, mas eles vão erguer a mão por causa do distanciamento social. Mas você pode vir aqui na frente, você pode ajoelhar, você pode conversar com o Senhor e pedir para que o Senhor revele no teu coração a autoridade que Ele já te deu no nome de Jesus, para que você possa andar dentro da tua casa e em todos os lugares que você estiver, fazendo aquilo que Jesus faria, não o que Adão fez. Amém? Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Querido, se levante nesse momento. Foi dado para você e para mim, a Igreja de Jesus Cristo, nessa terra, o privilégio de sermos embaixadores do reino dos céus. Foi dado o privilégio para mim e para você, para testemunhar esse amor de forma prática ao meu próximo,
que pode ser pessoas do mundo que ainda você não conhece. E esse amor só é evidenciado a Deus se for de forma prática, encarnado na tua vida. Senhor, nessa noite nós nos prostramos diante do teu altar, o altar da graça, como fala lá em Hebreus. Senhor, esse é o altar que para aquele que crê pode se apossar, porque a tua palavra fala que o Senhor é fiel para fazer aquilo que o Senhor prometeu, mas que nós, como seus discípulos, precisamos crer que o Senhor pode fazer aquilo que prometeu. Então nessa noite nós queremos te pedir a fé de Hebreus 11:1, que é a certeza das coisas que nós estamos esperando acontecer, que é o seu retorno, Jesus. E a tua palavra fala que também é a convicção de fatos, e nós sabemos através da sociedade, Pai, que contra fatos não tem como lutar contra eles. O Senhor viveu, o Senhor fez uma obra completa, e eu creio, a tua igreja acredita, Senhor, que o teu Espírito Santo, com o seu dom de fazer nós amar, que é o dom mais valioso que a tua palavra fala, que é o dom do amor, possa ser distribuído nessa noite para a tua igreja, os nossos amados irmãos que estão aqui como família. Eu recebo, Pai, esse dom, que cada um possa receber com a tua mão estendida. Senhor, nós recebemos o dom do teu amor, que nos capacita a sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Senhor, envia um avivamento nessa cidade, envia um avivamento, Pai, nas igrejas cristãs que aqui estão. Senhor, que os nomes das igrejas sumam, mas que fique o teu nome, Jesus, como prioridade. Pai, nós clamamos a ti, Senhor, mas que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É essa graça que nós recebemos do Senhor, Pai, nessa noite, o amor do Pai, Senhor, a salvação que nós recebemos através de Jesus, que é essa graça valiosa que nos libertou das trevas, e a comunhão do nosso doce Espírito Santo, o nosso professor fiel, que vai nos ensinar hoje e sempre, a cada dia ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, e glorificamos o teu nome. Amém, igreja? Amém? Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as para ser avisado.